Olá, seja bem-vinda. Hoje você vai entender de forma simples e prática como a CAA, ou seja, comunicação alternativa aumentativa, muda no jogo da vida do seu filho autista e vai trazer mais autonomia, menos crise, mais conexão dentro de casa. Ou seja, essa comunicação ela vai passar a aumentar. Você vai entender seu filho vai te entender, mesmo que ele não fale. Tá? Então, hoje a nossa aula vai ser sobre CAA, Comunicação Alternativa Aumentativa. E, falando em aula, essa é a nossa aula de número 2, de uma sequência que vai ocorrer todas as quartas-feiras, aqui pelo Meet, onde você vai se inscrever e essa aula ela vai acontecer todas as quartas-feiras, às 20 horas, no horário de Brasília. Então, se você é de fora, fique atenta a essas questões de horário, de fuso, enfim. Bom, meu nome é Iramira, eu sou psicopedagoga, atuo exclusivamente com crianças autistas há mais de 7 anos. E eu estou aqui para levar conteúdo de valor para as mães de autistas que querem compreender, estimular e alcançar a autonomia dos seus filhos em casa, independente do grau de suporte. Bom, como eu já falei lá no início, na nossa aula de hoje, nós vamos conversar um pouco e eu vou tentar te mostrar, na verdade, na prática, por que a CAA ela vai ajudar na autonomia da sua criança autista e dizer que a CAA, nesses casos e em muitos outros, ela não é uma questão opcional, ela é uma ponte para um vínculo. Um vínculo de quê? Do desenvolvimento e para as autonomias. Perceba que para a criança ir se desenvolvendo, ela precisa de diversas autonomias. Então, a CAA ela vai aumentar essa compreensão de diferentes formas de comunicação que vai ajudar no desenvolvimento e no aprendizado, no desenvolvimento mesmo das autonomias. E aí, assim, a gente fica se perguntando, nossa, mas nós temos tantas coisas voltadas para os autistas, voltadas para as crianças especiais, mas será que surgiu de onde? Bom, olha só, quem descobriu a importância da CAA para todas essas crianças, para todas as pessoas, não foi uma única pessoa, mas foi um grupo de fonoaudiólogos, de terapeutas ocupacionais, de pesquisadores e educadores. Nossa, mas como assim? Sim, foi um trabalho conjunto e todos eles chegaram à conclusão que a CAA ela tem muita importância na questão do método visual, da tecnologia assistida na vida da pessoa sem a fala funcional. E olha, que essa não todos esses estudos, eles não são tão novos assim não, tá? Então, vamos falar de um pouquinho de data. Desde a década de 1980, a ciência ela já entende que a comunicação não é efetuada somente pela fala. Então, o que eu trago aqui para você não é achismo, não mesmo. É ciência, é prática. E mais do que tudo isso, é vida real. Mas por que falar assim de CA? Bom, esse início aqui foi só um contexto para você saber do que nós vamos estar trabalhando nesta aula, para que eu pudesse dar esse início. E aí eu te pergunto, você já conhecia
Você já aplica a CAA? Você sabe do que se trata? Talvez, só de ouvir esse nome, você já vem com aquela trava, aquele pensamento assim, hum, isso não é para mim, não. Isso é para quem não fala. Acertei? Ou pior, se eu usar isso, meu filho nunca mais vai falar. E aí eu já começo te dizendo que CAA significa comunicação aumentativa e alternativa. Ela vai ser a ferramenta de estímulos mais eficaz, eu diria. Sabe por quê? Ela vai ser a sua aliada. Ela vai facilitar essa comunicação e desenvolver outros tipos de comunicações. Porque, olha só, a ciência ela já sabe sobre isso e explica que quando o cérebro entende que ele pode se comunicar, ele vai sair daquele modo de alerta, ele vai se sentir seguro e só então a fala ela vai florescer, ela pode florescer. E aí, quando existe essa possibilidade, vai ter um desbloqueio no cérebro. Sendo assim, a CAA, de forma alguma, ela retira a chance de fala. Então, é muito comum pessoas falarem assim: ah, eu não vou usar CAA com meu filho, porque ele não vai querer falar. Ele vai ficar usando só da CAA, mas eu quero que ele fale. Então, não existe, tá? A CAA, de forma alguma, ela vai retirar essa chance de fala. A CAA, ela é responsável por retirar da criança aquele silêncio ensurdecedor, sabe? Aquele silêncio que você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? Geralmente, criança, quando está em silêncio, está aprontando, né? Mas e na vida das nossas crianças autistas? Será que esse silêncio significa que ela está aprontando? Ou significa que ela está tendo uma crise, está o tempo todo em modo de alerta ou até mesmo de desespero? Já parou para pensar nisso? Então, a gente tem que entender que se a fala não vem, a comunicação ela não pode esperar de forma alguma. E se você espera, além da falta de fala, você inicia umas outras demandas. No emocional, por exemplo, vai surgir as crises. No funcional, surge a falta de interesse em realizar diversas demandas, várias séries de outras coisas. Então, tudo isso, sabe por que acontece? Olha só, a comunicação, ela não é só falar. Comunicação é se fazer entender. É uma comunicação onde eu te entendo e você me entende. Então, é dar sentido ao mundo, é tirar do seu filho, lá de um lugarzinho de frustração, de crise, de medo, e colocar ele num lugar de pertencimento, de conexão, de segurança. Perceba que quando o seu filho ele se sente seguro, ele está mais leve, ele está mais tranquilo, ele está mais extrovertido, ele está aberto a novos aprendizados. E aí, me deixa aqui começar já quebrando uma das maiores mentiras que contaram para a gente. Se usar CAA, a criança não vai falar nunca mais. Mentira! Isso não é verdade. E eu vou te provar. Sabe o que a ciência mostra? Que quanto mais a criança entende que ela pode se comunicar, que ela é ouvida, mais segura ela fica. E quando o cérebro ele relaxa, quando ele se sente acolhido, a fala tem muito mais chance de acontecer. Bom, simples assim. A criança, quando nasce, ela não sabe se comunicar.
ela não sabe nada e ela vai sendo estimulada, ela vai sendo preparada. E essa comunicação, ela vai sendo ensinada, ela vai sendo programada, o vocabulário vai aumentando. Na verdade, ela é ensinada e o cérebro de alguém que não tem informação ainda, ele está sempre relaxado. E é por isso que a gente percebe que as crianças, os bebês principalmente, com poucos dias, assim, eles já vão trazendo algumas novidades. Quando eles começam a fazer também essa interação, é questão de minutos eles trazerem uma coisa nova. Na questão da fala também começa aqueles questionamentos. Então, esse cérebro ele vai recebendo essas informações e aí ele vai fixando, ele vai assimilando. Quer ver uma coisa? Quando tem um bebê, você passa horas ali dizendo para ele, ó, mamãe, mamãe, mas ele não sabe quem é a mamãe. Só depois de alguns meses que você passa a apontar para si e dizer mamãe, é que ela passa a associar a palavra à pessoa que ela ama, a pessoa que ela está ali, ó, em constante contato. E aí a mesma coisa ela vai acontecer com objetos, com coisas. Mas, quando estamos diante de crianças autistas que normalmente recebem o laudo após os 2 anos de idade, aí nós precisamos dar continuidade nessa comunicação. E além de dar essa continuidade na comunicação, a gente tem que trazer a questão da repetição, da estimulação, porque é preciso repetir, é preciso fazer com que esse aprendizado ele aconteça, certo? E normalmente se para de ensinar com tanto detalhe depois de alguns marcos de desenvolvimento. Bom, se você não conhece os marcos do desenvolvimento, eles estão presentes lá na caderneta da criança, tá? Mas é justamente aí que está o erro. Sabe por quê? Porque com o passar do tempo, os registros acontecem e o cérebro já sabe quando ficar em alerta. Sem contar que o cérebro no transtorno, ele leva muito mais tempo de processamento. Então, imagina, ele diante de um estado de alerta. Quando você está com medo, você aprende? Quando você está nervoso, chorando, inquieto, você aprende? Não, então a gente coloca essa mesma situação diante de uma criança autista que não está ali no seu momento de aprendizado, né? E aí, nessas questões, ele vai levar muito mais tempo para fazer essa associação. Então, essa comunicação, ela precisa de um olhar sensível, inclusive outras formas adaptadas para cada situação. Bom, e como que é isso? Bom, é seguir ensinando. E aí você vai incentivar cada vez mais a comunicação, incluindo a fala. Porque a sua criança, muitas vezes, ele pode não falar, mas aí ele escuta. Ele te entende, ele recebe os comandos, ele pode não realizar de forma verbal a resposta que você deseja, mas existe uma comunicação. E aí, você me pergunta assim, mas Mira, o que é CAA afinal? E eu te digo assim, ó, é qualquer estratégia que ajude na comunicação quando a fala não dá conta. Pode ser um gesto, pode ser um olhar, pode ser o apontar, pode ser uma foto, pode ser um quadro, pode ser um aplicativo, pode ser tudo isso. Ou começar de forma mais simples do que você imagina. E sabe de uma coisa? Nós usamos CAA constantemente. Perceba que o aceno de tchau tem um significado. Quando você manda beijo,
Faz um sinal de joia. Usa a mão aberta e movimenta em sinal de espera. Tá vendo? Quantas possibilidades nós usamos e muitas vezes sem falar nada. As expressões faciais, o dedo indicador levantado e balançando de um lado para o outro, significa não. Conseguiu perceber a quantidade de informações que usamos para aumentar essa comunicação? São muitas opções, são muitas coisas que nós usamos no nosso dia a dia. E aí, na prática, entre você e a sua criança, se eu te disser que toda vez que você pega o prato e mostra para ele e diz, hora de comer, você já está utilizando CA. É isso, é tornar visível, concreto, palpável, aquilo que na fala às vezes não é suficiente. Então, ele precisa desse visual, ele precisa desse comando e ele precisa assimilar. E aí, estamos usando a CAA o tempo todo. E olha, a CAA, ela não é só para quem não fala. Isso é para qualquer criança que tem dificuldade de se expressar, de se organizar, de entender o mundo ao redor. Bom, e aí, a comunicação, ela não é um presente, ela é um direito. Perceba que as pessoas com deficiência auditiva, elas produziram um método de se comunicar. Temos a Libras, né? E para outras tantas deficiências, temos um catálogo para de comunicação. Então, ela não é um presente, ela é um direito. Todo mundo tem o direito de se comunicar, todo mundo tem o direito de se fazer entendido. E a ideia dessa aula é de mostrar possibilidades para que você aí possa colocar em prática e colher os frutos disso. Agora pensa comigo. Como seria o seu dia se você não pudesse pedir o que quer? Dizer que está com fome ou que quer brincar. Aí você entende por que seu filho às vezes grita, bate, se desespera. Olha, isso não é birra, isso é desespero, é falta de recurso, é falta de uma ponte. E que ponte é essa? Essa ponte, muitas vezes, é a CAA. Ela vai possibilitar que essa comunicação ela aconteça. E você não precisa começar, por exemplo, com milhares de figuras. Você pode começar hoje, aí na sua casa, da forma mais simples possível. E mais importante do que ter ferramentas para aplicar é entender como ela funciona. Porque eu já te garanto que não adianta nada ter exercícios de imagens espalhadas pela casa toda se você não souber como utilizá-las. Se você não souber como é possível apresentar para a criança com autismo e crianças com autismo e com comorbidades, exemplo, o TDAH, o TOD, o DI, você não vai conseguir ganhar comunicação, porque você não sabe como aplicar, você não sabe o que fazer. E aqui nós vamos estar te mostrando um passo a passo. Por quê? Cada criança, ela precisa ter o olhar para o seu diagnóstico completo. Ó, a criança, ela tem autismo, mas ela tem outras possibilidades? Ela tem algumas comorbidades? Então, cada caso, ele precisa ser estudado, ele precisa ser adaptado. Também não adianta nada seguir um passo a passo que não é o de costume da família. Então, você tem que encaixar com o que vocês vivem dentro de casa. A forma de comunicação, os apelidos, enfim. Vai ter lá na figurinha que é hora, ó, de escovar os dentes. E aí, passar o fio dental.
mas você nunca passa, por exemplo, essa etapa, ela vai ficar falha e você vai quebrar toda a dinâmica. Também não adianta a comunicação soletrando se seu filho ainda não sabe ler. Bom, enfim, ela deve ser muito mais simples do que você imagina e precisa começar o quanto antes. Agora, anota aí o que eu vou te falar. CAA começa hoje em 3 passos simples. Primeiro, você vai escolher 3 rotinas fixas para colocar em prática. Anotou? 3 rotinas fixas para colocar em prática. Segundo, você vai escolher um sinal, uma música, um objeto ou um som para cada uma das rotinas. E o terceiro, repita todos os dias, sempre de forma igual. Nossa, eu não entendi nada. Tá, então eu vou ser um pouquinho mais clara. Você vai escolher 3 momentos do seu dia, seja o comer, o tomar banho e o brincar. Vou dar esses 3 exemplos. Você vai pegar um objeto, uma foto, faz um gesto, ó, o do brincar, né? Você pode pegar uma foto, faz um gesto, uma palavra-chave. E toda vez que for fazer aquela atividade, você mostra a figurinha, você fala, você ensina e você vai repetir todo dia sem cansar. Exemplo, todos os dias, antes de oferecer água, você canta. Água, uma gota de água, segurando o copo na mão. Todos os dias. Quando a criança ouvir você cantando, ela vai associar. Água, uma gota de água. E aí, em breve, ela vai poder estar cantando ou imitando para tentar se comunicar dizendo que quer água. Isso sem nem falar água ainda. Ele vai começar a querer falar isso por pura ecolalia funcional, por exemplo. Ou então, todos os dias, antes de dormir, deixa eu pegar a figurinha aqui. Antes de dormir, você vai mostrar a figurinha, você vai pegar um livro e que o seu filho vai fazer essa associação da leitura a uma forma de comunicar que logo em seguida será a hora de dormir. Entendeu? Então, ó, pegou o livro todos os dias antes de dormir. Nesse momento, depois de várias repetições, o seu filho vai associar a leitura a essa condução, a esse ato do ir dormir. E em breve, quando ele estiver com sono, ele irá te mostrar o livro para indicar a comunicação em ler e dormir. Compreende? Faz sentido para você? Bom, aqui na Escola Até em Casa, a gente entende que CAA não é só sobre falar, é sobre dar autonomia, é sobre permitir que seu filho se sinta no controle da própria vida. Difícil, né? Pensar assim, nossa, mas o meu filho vai ter o controle da própria vida? Sim, ele tem. Essas autonomias são justamente para que a gente possa ter esse controle, para a gente compreender quando está com fome, quando quer ir ao banheiro, quando quer brincar, quando quer descansar. Enfim, as autonomias, elas são para que a gente seja seres humanos funcionais. E eu te falo, não tem ferramenta mais poderosa do que uma criança que entende que ela pode escolher, pode dizer, pode participar da própria vida. Mas sabe onde muitas mães erram? Bom, muitas acham que CAA é só coisa de terapeuta, que é só se realiza lá na clínica, que é só quando não tem fala nenhuma, e aí vão deixando essa comunicação para depois. E sabe o que acontece? O depois, ele vira nunca.
E aí a frustração, ela só cresce. A frustração por parte da criança, que não aprende a se comunicar, e da parte da mãe, que não consegue compreender a criança, né? E aí a criança, ela vai ficando mais velha, e aí lá por volta dos 6 anos, ela não sabe se comunicar ainda, ela não sabe pedir para ir ao banheiro, ela não demonstra nenhum sinal, ela não foi ensinada. Como que você vai demonstrar que quer ir ao banheiro se você não foi ensinada? Como que você quer que o outro entenda que você está com fome se você não foi ensinada a falar que quer comer? Entende? Dizer que está doendo, como você vai falar que alguma parte do seu corpo está doente se você não foi ensinada? Então, a gente precisa fazer esses estímulos, gerar essa comunicação, esse entendimento. Então, se você está aqui ouvindo isso hoje, leva esse recado para o seu coração. Não espera mais, porque quem espera perde tempo. E no desenvolvimento dos nossos filhos, tempo é ouro. A comunicação, gente, ela é uma necessidade biológica. Nós somos falantes, falamos o tempo todo, algumas pessoas não. Mas você já se imaginou sem poder falar? Imagina o quanto é, digo até inimaginável para nós falantes, porque nós entendemos, nós compreendemos que essa necessidade ela é crucial para a comunicação. E essa comunicação não está ligada só à emissão de sons. A comunicação é o fato de você conseguir se comunicar, de você se fazer compreendido, de você compreender e de poder, então, ter pensamentos mais complexos. Porque você tem um pensamento limitado, à medida que você vai se comunicando, você vai aprendendo, então ele vai se tornando mais complexo, mais cheio de vocabulários, mais cheio de perguntas, enfim. E essa necessidade biológica ela é tão real que nós, inevitavelmente, levantamos a sobrancelha quando descobrimos algo novo. Nós arregalamos os olhos quando nos assustamos. Nos arrepiamos quando sentimos frio. Já percebeu que sua criança está com frio por ter os braços arrepiados? Isso é o corpo se comunicando. Agora, o próximo passo é ensinar como comunicar esse frio. Mas como que eu vou ensinar isso para o meu filho? Comece ensinando o gesto. Mãos cruzadas. Depois, ensine o barulho. Fala, faz o som com a boca. Depois, fale a palavra frio. Frio. Depois, una tudo e perceba essa mágica acontecendo. Entenda que o quanto mais lúdica você for, melhor será. E ser lúdico não é ser só engraçado, é ser também muito caricata, ser criativa, apresentar diversas formas. E aí nós vamos fazer essa repetição toda. Olha lá, ó, vamos cruzar os braços. E vai falar frio, frio. A comunicação, ela é tão natural e nós vamos perdendo isso. A gente perde o interesse em estar ensinando com esses detalhezinhos. Olha, lá na natureza, as abelhas, elas não sabem falar. Então, me diz como que você acha que uma abelha avisa a outra onde está o néctar? Já parou para pensar nisso? Você sabia que elas dançam umas para as outras para indicar o caminho? Elas dançam. Isso é uma forma de comunicação. Inclusive, você também pode dançar. Mas nós vamos perdendo a ideia de tantas outras formas de comunicação. Nós vamos nos acostumando com a ideia de ter uma criança que não fala.
e passamos a não perceber a importância de outras formas de comunicação. Mas se hoje você entendeu que comunicação não pode esperar, então entendeu também que ela começa em casa. Não espere pela terapia, não espere pela escola. Comece a desenvolver essa comunicação dentro de casa, dentro do ambiente onde a sua criança se sente mais segura e ao seu lado. Estimule a fala, o apontar, o pegar, o de te levar até o desejo final, de balançar a cabeça para dizer sim ou não. A comunicação começa em você. Use a sua expressão facial, use o seu tom de voz, use os gestos, use imagens, use o que você tiver, mas agiliza, põe em prática essa forma de comunicação. Comece na sua dança diária com seu filho. Ah, e por falar em dança, eu tenho uma mentoria que se chama Colmeia. E lá eu deixo claro para as mães que eu e o meu time não dançamos para você. A gente dança com as mães, porque nenhuma mãe atípica deveria se sentir sozinha. É hora de, apoiarmos, é hora de estarmos juntos, é hora de trabalharmos as funcionalidades, as autonomias da sua criança. E aí, por isso que eu falo que nós, eu e o meu time, nós não dançamos para vocês, mas nós dançamos com vocês. Nós vamos entregando as demandas que você está precisando. E aí, na próxima aula, já que nossas aulas acontecem todas as quartas-feiras, na próxima aula, o que vai acontecer na quarta, às 20 horas, no horário daqui de Brasília, nós vamos falar como ser lúdica sem precisar ser engraçada. Você vai compreender o que é ludicidade e como que ela ajuda nessa preparação para que a criança ela compreenda as imagens, os sons, que ela faça essa associação a tudo isso. Então, caso você ainda não esteja inscrita para participar das aulas no ao vivo, vai lá no Instagram agora. Tem um link lá na biografia, e aí você encontra um outro link chamado Aula Semanal. Vai lá, se cadastra, e aí você vai ser avisada antes de receber o link de acesso, assim que a aula começar. Então, você vai receber esse link, lembrando, hoje tem aula, tá? E aí vai receber o link também, e aí vai participar dessa aula toda cheia de detalhes. Se você já está inscrita, vai lá no Instagram e me manda um direct falando o que você achou, ou se tiver alguma dúvida, escreve também, que eu vou ter o maior prazer em te responder. Agora deixa eu te dar um recadinho. Não esquece, se a fala não vem, a comunicação não pode esperar. Bom, com toda essa aula, eu me despeço e te vejo na próxima, viu? Até mais!